O tema ele é importantíssimo, né? Não só pelo mês da consciência negra, mas por tudo que a gente vem vivendo aqui no Brasil. A gente vem vivenciando vários episódios racistas absurdos e a gente sente que há uma anuência tanto do governo, dos governos locais quanto do governo federal, né? Bem como da maioria da população e do empresariado de maneira geral também. E eu queria agradecer cada um de vocês que está presente aqui hoje, porque isso é uma das melhores coisas que a gente pode fazer, é estar junto, se educar juntos com pessoas pretas, com pessoas qualificadas, com pessoas que compõem o movimento negro, com pessoas do bem, de maneira geral, né? E sem mais delongas, que eu também estou ansioso para ver o que esse pessoal vai falar para a gente hoje, eu vou introduzir aqui os participantes, começando pela Bruna Luiza, que é graduanda em Relações Internacionais, articuladora do Engaja Mundo, membro do Observatório da Juventude, pesquisadora de gênero e drogas. Com a doutora Nádia Nádila, advogada formada pelo Uniceu, socioambientalista, militante do movimento negro e membro do Subver. E por último, o Tiago Ávila, que é socioambientalista, membro da organização ecossocialista Subverto. O tempo de fala de cada um vai ser de aproximadamente 15 minutos. No final, a gente vai deixar aí 15 minutinhos para eventuais dúvidas, eventuais perguntas. Vai totalizar mais ou menos uma hora e os palestrantes podem se sentir à vontade aí para começar a falar. E obrigado a todos que estão presentes aqui novamente. Obrigada, Matheus. Obrigada, pessoal do Ágora, do DARREL, do CA de Biomed. Fico muito feliz vocês terem me chamado para contribuir com essa roda. É muito importante, eu fico muito grata, muito feliz que vocês estejam trazendo esse debate para dentro do CEUB, né, uma universidade particular, então muita gente privilegiada, então é importante que a gente traga esse debate para dentro desses espaços também. Bom, o Matheus já falou um pouquinho, eu sou a Bruna Luiza, mais conhecida como Ana Lu, tenho 22 anos, estou quase me formando em Relações Internacionais aqui em CEUB. Sou membro do Engaja Mundo desde 2017. O Engaja é uma organização de jovens que pauta a participação de jovens em espaços de decisão em questões socioambientais. Dentro dele eu construo o GT de gênero, que vem muito associado com essa questão ambiental. Represento o Engaja também dentro do Observatório de Saúde e Direitos da Juventude, do UNFPA, junto à UNFPA, Fundo de Populações das Nações Unidas. A gente está agora com um projeto chamado Redes Raízes, que é focado no fortalecimento de organizações jovens e negras. Sou pesquisadora de gênero, pesquisadora de políticas de drogas, ativista socioambiental. E, bom, todos esses projetos eu participo sempre a partir do meu local, né, como mulher negra. E quando a gente fala a pauta de raça, ela normalmente aparece um pouco desassociada da pauta ambiental, né? Afinal, quando a gente, no véspera do Dia da Consciência Negra, a gente tem um supermercado matando ali um consumidor, né? Fica um pouco difícil a gente pensar no meio ambiente como prioritário. Então, até porque quando a gente está falando sobre impacto ambiental, a gente tem no imaginário coletivo de que os efeitos eles vão ser sentidos lá no futuro, né? Que isso é um problema para gerações futuras. E é nesse exato ponto que a gente encontra a interseção desses dois movimentos, do movimento antirracista e o ambiental, né? Essa relação de injustiça social, de meio ambiente, e parafraseando uma frase da Andrea Coutinho, porque os danos ambientais eles são distribuídos de forma desigual, né? Há lugares em que a contaminação de resíduos tóxicos, a falta de água, esgoto, já é uma realidade vivida pela comunidade de forma diária, né? Descaso por parte do Estado nessas áreas é extremamente relevante, né? Eu trouxe uns dados nacionais do Sistema Nacional de Informação sobre Saneamento de 2018, mas que saiu esse ano. E, enfim, dados alarmantes, né? 47% dos brasileiros não possuem sistema de esgotamento sanitário, 16% não têm acesso à água tratada, e aí a gente faz a reflexão, né? Quem são as pessoas que não estão recebendo esses tratamentos? Eu tenho certeza que não está faltando água na piscina da galera da Asa Sul, do Lago Sul, do Lago Norte, dos bairros que são de maioria rica, né? Isso está faltando
pessoas que moram em bairros periféricos, que vivem em situação de vulnerabilidade, e a gente sabe muito bem a cor dessas pessoas, né? Agora, você imagina, 200 hectares com 40 mil toneladas, 40 milhões de toneladas de lixo, montanhas de 55 metros de lixo, presença de trabalho infantil, análogo à escravidão. Você imagina isso no meio do Sudoeste, ou no meio da Asa Sul, no meio da Asa Norte, do lago, Águas Claras? Não, a gente não consegue imaginar isso porque isso é um absurdo. Mas os moradores da estrutural conviveram com o lixão durante 68 anos, né? Tipo, foi desativado, mas foi meio século convivendo com aquele lixão, resíduos tóxicos e etc., ali na porta de casa, né? Então, quando a gente pensa nisso a nível mundial também, pensar que os países industrializados, os países do norte global, ou seja, aqueles que realmente causam com maior intensidade os impactos ambientais por mais tempo, né? Eles não são os países que estão sofrendo diretamente com essas questões, são os países subdesenvolvidos que sofrem mais intensamente. Pensar, né, onde as nossas estradas, onde as nossas plantas industriais, onde os nossos projetos hidrelétricos estão sendo instalados, né, em quais ambientes. Né? Hoje no Brasil a gente tem mais de 3 mil quilombos certificados e mais de 1.000 sofrem com grandes empreendimentos. Em 2019 foram 256 casos de invasões possessórias a terras indígenas, né? E isso não causa tanta revolta para a população comum como quando o MST vai lá e ocupa áreas não utilizadas de grandes latifúndios, né? Lembrando que são quase 160 milhões de hectares de terras subutilizadas pela agricultura do Brasil. Então, o discurso do Bolsonaro de que a gente precisa invadir essas terras para poder plantar é falso, né? Isso porque o aparato estatal ele funciona de forma diferente, né, para comunidades quilombolas, para comunidades indígenas, porque tudo que é produzido ali ele é desqualificado, enquanto grandes empreendimentos eles fazem e acontecem e não sofrem da mesma forma que essas comunidades. Existem valorações diferentes, né? Então, tudo isso é um pouco do racismo ambiental. E aí, entrando um pouco mais nessa parte teórica, de fato, né? O racismo ambiental foi um termo cunhado em 81 por um líder afro-americano de direitos civis, Benjamin Franklin Chaves, e é esse termo que faz referência às diversas formas de igualdade pelo quais etnias vulnerabilizadas são expostas a externalidades negativas, fenômenos ambientais nocivos, exclusão em lugar, isso muito por conta que essas pessoas são excluídas dos lugares de tomada de decisão. Né? Eles são os principais alvos de injustiças ambientais e sociais. E aí, essa injustiça ambiental é exatamente esse mecanismo pelo qual os menos favorecidos social e economicamente são sobrecarregados com os danos ambientais do processo econômico. E também são as pessoas que fazem menos uso dos produtos do capitalismo e dos bens naturais, né? E aí a gente, vivendo agora em esse momento de pandemia, o coronavírus, ele é assim, extremamente, ele deixa isso muito claro, né? Esse racismo ambiental. Porque a gente tem a premissa de que para evitar a contaminação por esse vírus, a principal premissa é lavar as mãos com água e sabão com frequência. Mas aí a gente olha lá e 16% da população brasileira não tem acesso à água potável. Enquanto tem gente que tem que caminhar vários quilômetros para conseguir pegar água, e com os impactos ambientais, essas pessoas às vezes têm que andar cada vez mais, porque a água está cada vez mais escassa. Não é todo mundo que tem condição de ficar em casa, de ter acesso à internet, e, enfim, home office, não pode aglomerar, enquanto tem gente que trabalha fora. Né? Você vê as primeiras vítimas, as primeiras pessoas que foram contaminadas, normalmente são as pessoas que viajaram para o exterior, que, enfim, tiveram contato lá fora e trouxeram aqui para dentro. Mas a primeira pessoa a morrer foi uma doméstica preta, né, de comunidades, de uma comunidade periférica. Então, tudo isso deixa muito claro esse racismo que também permeia essas questões ambientais. O que a gente está vendo lá no Amapá, com o apagão, é um ótimo exemplo.
né? Um estado composto 74% de negros, 1% de indígenas, e ficou, hoje, dia 23, são 21 dias quase, sem eletricidade de forma constante, né? Foram vários dias de apagão completo. Agora você imagina, no meio de uma situação causada pela pandemia, no meio em período eleitoral, você tem um estado inteiro sem energia para refrigerar alimento, para a internet. Aí você vê uma quantidade absurda de pessoas aglomerando nos shoppings para conseguir carregar celulares e, enfim, ter um mínimo de comunicação. Né? E aí você não vê, por parte do Estado, uma grande mobilização para resolver isso. Muito menos uma mídia trazendo isso de forma mais mais intensa, né? Você viu a mídia começar a falar sobre esse caso quando os protestos começaram e os casos de vandalismo começaram. E aí o Estado decide, vamos adotar um rodízio de energia, 6 horas por dia para alguns bairros, mas os bairros ricos, não, os bairros ricos eles vão ter o restabelecimento completo de energia. Então, por que o bairro pobre eles podem ficar durante 6 horas e os ricos eles precisam de um dia inteiro? E aí, no meio desse caos de sem energia, pandemia, a gente ainda tem o município de Santana, lá no Amapá, que pouquíssimas pessoas sabem disso, a gente não vê a galera falando sobre isso, que além da falta de água, enfrentou uma enxurrada de lama após um esgoto de um condomínio de luxo transbordar, juntar com uma água que estava sendo reservada por conta de uma obra na rodovia, que também vai servir para o condomínio, e saiu arrastando tudo e foi afetar os moradores e comerciantes lá dos bairros pobres. Quer dizer, você tem um condomínio de luxo que transborda, que está fazendo uma obra, e quem vai sofrer são os bairros pobres, né? E aí, quando a gente pensa também nas lideranças dos movimentos ambientais, né? As comunidades tradicionais, indígenas, quilombolas, eles têm essa cosmovisão com uma relação extremamente equilibrada com a natureza, né? E essas pessoas, você não vê essas pessoas sendo os principais líderes da questão ambiental. E não é por falta de lideranças negras ou indígenas, é realmente falta de dar palco e dar mídia para essas pessoas. Eu não sei se vocês lembram no caso da Vanessa Nakati, ela uma ativista socioambiental, ela era a única representante negra e a única representante do continente africano. Ela foi para o Fórum Econômico Mundial de Davos, tirou uma foto, foi tirada uma foto com várias lideranças jovens, incluindo a Greta, e ela ficou no canto da foto. E aí, no momento em que a mídia foi fazer a divulgação dessa foto, foi pelo Associated Press, eles cortaram ela da foto. E aí ela falando que agora ela tem que se policiar para ficar lá no meio das pessoas para que não seja cortada da foto. Então, assim, quando foi a última vez que uma pessoa do movimento ambiental branca se preocupou em ficar no meio da foto para não ser cortado, né? Isso é muito sintomático do que a gente vive. E aí, para além da gente só debater sobre isso, a gente precisa começar a trazer também algumas soluções. A gente precisa parar de ver os indígenas, quilombolas, pessoas moradoras de bairros tradicionais ou de bairros periféricos meramente como agentes que sofrem essas ações. A gente também precisa trazer eles para dentro da roda, para dentro do debate, porque eles também são agentes de transformação. Né? Essas pessoas, elas também estão fazendo várias coisas pelo ambiente delas e a gente não está dando espaço. A gente precisa começar a traduzir essa linguagem ambiental que é tão técnica, né, para essas pessoas também entenderem. A gente precisa entender que essas questões, elas não são problema deles, né? Quer dizer, se o meu, eu tenho bairro, aqui na minha casa eu tenho água, eu tenho esgoto, então assim, né, não preciso me preocupar. Mas sim, o bairro do lado ele não tem nada disso, está sendo foco de doença, e doença não vai respeitar limites territoriais e sociais, né? Ela vai trespassar isso também. O esgoto do bairro do lado não está sendo tratado, está sendo jogado para o rio, que vai parar no mar, em que muitos pescadores tiram o seu sustento, em que nós vamos passar as nossas férias no mar, né? O Brasil ele é
ele tem uma economia do turismo muito forte, e a gente não está pensando nessas coisas. A gente também precisa aprender a saber direcionar exatamente os nossos discursos, né? Eu lembro muito de uma frase que eu participei de uma formação com a Tainá, ela é uma advogada social, sobre racismo, e o Engaje, a gente não tem prega o vegetarianismo e o veganismo, né? E ela falando que isso era muito lindo, que isso era muito legal, mas que a gente tem que tomar muito cuidado, né, para quem a gente está direcionando esse debate, porque às vezes uma pessoa que mora em uma comunidade periférica nunca teve dinheiro para comprar uma carne. E aí, o dia que ele tem dinheiro, ele vai chamar os amigos, e aquilo é uma afirmação social, né? A gente tem que andar mais de bicicleta, porque bicicleta é um modal de transporte mais sustentável. Mas sim, para você que mora 5 minutos da universidade e 10 minutos do seu trabalho, é tranquilo, mas e aquela pessoa que pega 4, 5 ônibus, né, para chegar até o seu ambiente de trabalho? É difícil a gente falar, não, agora você tem que andar de bicicleta. A gente tem que trazer esse debate do racismo ambiental para dentro das nossas universidades, para todos os âmbitos que a gente vivencia, porque a partir do momento que a gente não tem esse debate, a gente não tem formulação de políticas públicas, né? E isso precisa mudar. E, por fim, mudar os nossos hábitos de consumo, né? Não tem como a gente falar que é antirracista, que é ambientalista e continuar comprando no Carrefour de empresas que são denunciadas constantemente por crimes ambientais ou crimes de racismo. Então, tudo isso a gente tem que começar a pensar para realmente trazer a pauta e resolver isso, né? Entregar de forma igualitária as questões ambientais. E é isso, eu não sei se eu passei um pouco do tempo, mas obrigada, gente. Passou não, Nalu? Foi ótima fala, viu? Foi muito proveitosa. E só a título de curiosidade, você estava falando do coronavírus, no Brasil, 40% da população economicamente ativa trabalha informalmente. Então, a gente sabe que para muitas pessoas, e a gente sabe qual é a cor de pele dessas pessoas, não existiu pandemia, né? Infelizmente, aqui no Brasil, ficar em casa foi um privilégio e não um direito, né? Deveria ter sido um direito. Mas ótima fala, Nalu. Passar a palavra para a Nádia aqui, com mais 15 minutinhos aí. Malu, que ótima exposição, tua mulher. Tua exposição foi tão boa que eu acho que tu falou tudo que eu ia dizer, ó. Gente, para quem não me conhece, né, eu sou a Nádia, eu sou advogada, sou formada, inclusive, pela Uniceub, então eu gostaria muito de agradecer o convite de vocês para participar desse debate, porque eu acredito que deve ter uns 6 anos que eu me formei, e essa é a primeira vez que o Uniceub, né, algum movimento do Uniceub me chama para falar sobre um assunto. E eu vi que teve aquele debate sobre racismo nas instituições de ensino superior, né? Eu queria realmente parabenizar vocês por estarem fazendo esse debate, porque nos 5 anos que eu estudei no CEUB, eu confesso que eu acredito que eu nunca ouvi falar nada sobre questão racial, assim, sabe? Inclusive, era um espaço extremamente embranquecido. Eu não tive tanta dificuldade, porque eu estudei no período da tarde, então eu acabava estudando com algumas pessoas, muita gente da classe trabalhadora que trabalhava, assim, sabe, amanhã e tal, então, assim, isso para mim foi muito importante. Então, falando um pouco sobre... E aí eu queria agradecer mesmo, assim, o convite do Giordano, o convite do Ágora, é um movimento realmente aí que está tentando fazer uma grande diferença dentro dessa faculdade. Isso, estou feliz com esse convite. Eu sou socioambientalista, eu sou militante do movimento negro, eu integrei a Comissão da Verdade sobre a Escravidão no Distrito Federal e em torno. Nessa comissão, a gente visitou aí 9 comunidades quilombolas, uma sendo no Distrito Federal, que é o Quilombo do Mesquita, mais 8 quilombolas aqui no entorno, né, do Goiás. Muitas pessoas acreditam que eu vou falar de um racismo ambiental muito a partir do que a Nalu traz, mas muito a partir da concepção que eu fui construindo ao longo da minha luta, assim, da minha militância. A gente, por exemplo, pouco ouve falar sobre a questão de ter quilombolas no Distrito Federal, né?
A gente poderia considerar isso, sim, um racismo ambiental, porque o racismo ambiental, ele tem um início, primeiro de tudo, né, que é o racismo estrutural. Quando a gente está falando do racismo estrutural, a gente está falando do racismo não só contra as pessoas negras e periféricas, mas a gente também está falando de um racismo, né, contra as populações indígenas, contra as populações quilombolas, contra as populações caiçaras. A gente sabe que o Brasil, na forma como ele se constituiu, ele é fruto de, primeiro, né, de um genocídio mesmo, né, das populações indígenas e tradicionais, né, de todos os povos negros que vieram para cá. A gente sabe, né, que no Brasil são mais de 400 anos de escravidão. Então, quando a gente está falando de racismo ambiental, a gente não está falando de algo que é um termo relativamente novo no Brasil, mas ele está ali, né, a Ana Lu já falou, né, junto com o Benjamin, que era o assessor do Martin Luther King na luta pelos direitos civis. Então, isso está intrinsecamente, né, a origem desse termo está intrinsecamente ligado com a luta, né, a luta da negritude, né, nos Estados Unidos, mas ela veio para o Brasil e ela sofre também algumas alterações, né, lá nos Estados Unidos se falava muito a partir dos aterros sanitários e dos lixões, né, eu não lembro exatamente qual era a cidade, que eu sou muito ruim com isso, mas se falava que, por exemplo, de 4 cidades, 3 tinham aterros sanitários, de 4 cidades periféricas, 3 tinham aterros sanitários. Então, a gente está, inicialmente, se começa a partir disso, mas aqui no Brasil a gente tem outros contextos, né? A gente também fala muito a partir ali dos povos indígenas, e dos povos quilombolas, a Ana Lu também falou um pouquinho disso. A gente tem aqui, eu vou até trazer alguns exemplos práticos, né? A gente tem aqui no DF o Quilombo do Mesquita, como eu estava falando antes, se diz que aqui nessa área central a gente só conhece a história de Brasília, uma história extremamente colonizadora a partir do nascimento de Brasília. Pouco se sabe sobre a história anterior, né? Pouco se sabe sobre os arraiais que existiam aqui, pouco se sabe sobre os povos originários que viviam nesses lugares, né? Hoje a gente tem um mini, assim, gente, eu estive em Florianópolis recentemente, né, conheci o território indígena Morro dos Cavalos, que é relativamente grande em extensão, e aqui no DF, quando a gente está falando de racismo ambiental, a gente está falando, por exemplo, da expulsão dos povos indígenas ali no Noroeste. O Thiago, que participou ativamente dessa resistência, né, sabe bem como é que foi e que é essa luta, que não é uma luta que está dada, não é uma luta que está terminada. Quando a gente está falando de racismo ambiental, a gente está falando disso, a expulsão e o genocídio e a morte, as ameaças que sofrem, por exemplo, os povos originários aqui no Distrito Federal a partir dessa luta, né, o Noroeste, que se constituiu como um grande empreendimento, tendo um dos metros quadrados mais caros de Brasília, e que se dizia um bairro que seria um bairro parque, e que de parque não tem nada. E agora que, né, se tem aquele mínimo espaço que ficou ali para os territórios indígenas do Bananal, do Tecurral, ali dos Cariri Chocó e de outros povos originários ali dos Guajajara, mas que agora que tem aquele reduto, e como não cumpriram o que prometeram, querem tirar o último pedaço que tem de mata do Cerrado Virgem, para que seja considerada aquela área parque que eles tanto queriam, né? Sabendo que o Noroeste, assim como Águas Claras, como a Ana Lu bem trouxe, Águas Claras foi criada em cima, né, de nascentes, né, a gente sabe, ela não tem esse nome por um acaso, assim como vários outros bairros. Eu fui para Florianópolis e eu andava em alguns lugares e achava, nossa, que lugar bonito, que lugar bonito. Aí, de repente, todo mundo destruía as minhas esperanças ao falar que aquele lugar, por baixo, passava o rio e aquela cidade foi constituída em cima daquele rio. Então, quando a gente está falando de racismo ambiental, a gente está falando, sim, desse processo que não é um processo que nasce agora, é um processo que se deu a partir de todo o processo de colonização pelo qual o Brasil passou, não só no Brasil, né, a gente pode falar, eu venho falando muito da história do Haiti, porque as pessoas têm a ideia de que no Haiti, por exemplo, o que não é a história do Haiti, senão uma grande história de racismo ambiental, ali era uma ilha. E hoje não tem praticamente assim, menos de 1% de mata original ou de algum tipo de mata, ele foi totalmente destruído e detonado. Claro que as pessoas vão falar, foi pelos terremotos, foi pelos desastres ambientais, sim, mas quem sofreu? A maior parte da população haitiana é uma população preta, né? E inclusive, é o único país que conseguiu fazer uma revolução de escravos, que foi constituída, que aconteceu, né? Mas que hoje sofre, né, por todas as consequências dessa revolta, sendo duramente reprimidos,
E aí a gente muitas das vezes conhece eles dessa forma, né? Conhece como um país extremamente pobre. E eu, inclusive, conversei com um haitiano lá em Florianópolis, que é um presidente de uma associação de imigrantes lá, e ele estava me falando assim, né? O mundo tem medo do Haiti, por isso que o Haiti é tão destruído, né? E quando você vê a história do Haiti, é isso mesmo que acontece. Então, a gente pensar que, e aí eu acho incrível quando a Ana Lu fala também um pouco sobre essa questão de como também, né, as pessoas que são mais atingidas pelos desastres ambientais, muitas vezes não têm espaços dentro desses debates, né, que a influenciam tanto diretamente. E aí a gente pode dizer com relação a tudo. A gente pode dizer com relação ao Estado, a gente pode dizer com relação aos grandes empreendimentos e, às vezes, até os movimentos, né? Eu tive uma grande dificuldade em entrar nesse espaço, assim, o Thiago foi um grande camarada meu que foi, bora junto e tal, porque isso, é um espaço muito embranquecido, às vezes a gente tem medo de falar, e às vezes também existe uma dissociação entre a luta racial, né, a luta da negritude, por exemplo, e a luta ambiental. E aí as pessoas falam, mas por que as pessoas negras não estão diretamente envolvidas nesta luta, né? Na maioria das vezes é porque essas pessoas estão lutando por sobrevivência, gente. Não é nem por uma questão de não querer, né? É uma questão, eu tenho amigos na estrutural que falam, olha, eu queria estar muito mais presente, mas não consigo porque sou arrimo de família, sustento a minha família, então não tenho condições. Então, primeiro, pensar também um pouco a partir disso, mas é também porque, em algum momento, houve um descolamento mesmo, né, entre a luta racial e as outras convergências de luta. Eu fui mudando, né, hoje eu me considero ecossocialista, né, integro uma organização chamada Subverta, justamente por isso, por acreditar, justamente por acreditar que as lutas, existe uma convergência de lutas, não existe uma luta individualizada, né? Até porque o nosso maior inimigo qual é? Quando a gente fala assim, qual é o nosso maior inimigo? O nosso maior inimigo é o capital, né? O capitalismo é a forma, quando a gente está falando de grandes empreendimentos, eu vou até citar um exemplo aqui, a gente está falando da base de Alcântara, no Maranhão, que é no território quilombola, que é uma base em convênio com os Estados Unidos, que já expulsou 300 famílias quilombolas na década de 80, mas que agora, com o governo Bolsonaro, está querendo expulsar o restante, né? Mais de 800 famílias lá. Quando a gente fala aqui no Quilombo do Mesquita, que o prefeito recém-eleito, por exemplo, ele não considera o Quilombo do Mesquita como um quilombo, ele considera como um bairro. E tem, inclusive, terras declaradas dentro de um território quilombola que está demarcado. Então, quando a gente está falando, aí a gente pergunta, como é que a gente combate isso? Gente, organizadamente, coletivamente, né? A gente pensar que a nossa luta vai contra esses grandes empreendimentos, que vai contra, né, pensando realmente contra todo tipo de exploração, então de opressão e destruição do planeta, pensar também que a luta é aquela coisa, é um pessimismo que a gente tem com relação ao que está dado, mas que a gente precisa ser otimista, né, com relação àquilo que a gente constrói. Então, a gente realmente precisa pensar essa luta a partir de uma sociedade do bem viver, que é uma coisa que a gente fala muito no Subverta, a gente traz muito tanto o ecossocialismo quanto o bem viver, porque é um horizonte estratégico que a gente entende, é uma cosmovisão dos povos originários, mas não é só dos povos originários aqui que a gente entende como os povos indígenas, é dos povos africanos, dialoga com o Ubuntu na África, então é quando a gente está falando que eu só sou porque nós somos. Então é uma construção que se dá a partir dessa coletividade, pensando essa relação nossa com a natureza, né? Pensando essa nossa relação com a gente mesmo, essa relação que não é de dominação e essa relação que não é de individualista e que não é de competição, né? De competição. Então, pensar a partir disso. E aí, depois eu acho que eu vou deixar para o Thiago explicar um pouquinho mais aí sobre esse conceito do bem viver e como é que se dá essa perspectiva aí de luta. Obrigado, doutora Nádia. A gente que agradece você por estar participando daqui. Você pode ter certeza que você vai ser convidado mais vezes para participar de eventos como esse. E muito obrigado pela fala, foi muito proveitosa.
Isso que você falou aí do bem viver é o mundo que eu quero viver mesmo. Muito obrigado. Pode falar aí, Thiago. Obrigado, Matheus. Pessoal, boa noite. Vou pedir licença para chegar aí. Primeiro, agradecer muito ao Matheus, a fala excelente da Nalu, a fala excelente da Nádia também. Grandes companheiros aí, e nós todos em papel de formiguinhas aqui, né, numa missão histórica muito importante, né. Bom, eu me coloco como aliado, né, nessa batalha dessa semana que vocês colocaram muito bem colocados. Eu fiquei muito feliz também com a atividade que vocês fizeram anteriormente, que estava o Marivaldo, que estava uma galera também boa, de luta mesmo, que dedica a vida a esse trabalho e essa missão de transformar o mundo, né. E eu agradeço muito por ter recebido esse convite aqui e estar podendo partilhar também, trocar essa ideia com vocês. Bom, me apresentar muito rapidinho, eu acredito que a gente tem muito tema muito importante para falar, ao invés de eu ficar falando de mim, né, mas eu sou uma formiguinha de 34 anos, eu me chamo Thiago Ávila, sou socioambientalista, há mais ou menos 15 anos, um pouquinho mais, eu descobri meu grande propósito de vida, que era colaborar com esse processo que é coletivo, e que envolve uma união de cidade, campo, floresta, que envolve uma capacidade de atuar localmente, mas com uma profunda concepção internacionalista mesmo, nesse grande barco aí do planeta Terra, que a gente está junto como parte da natureza, né, e não apartada dela, né, e eu fico muito feliz da gente estar podendo conversar aqui sobre um problema estrutural e sistêmico mesmo, né. Quando a gente fala de racismo ambiental, eu vou muito nessa perspectiva estratégica que a Nádia coloca, assim, a gente vive numa sociedade, a Lu também trouxe isso muito, muito bem, assim, a gente vive numa sociedade que tem problemas sistêmicos a partir de um sistema hegemônico que a gente vive, né? A gente vive numa sociedade que explora, que oprime e que destrói a natureza. E essas questões estão todas interligadas, são interdependentes entre si, né? Quando a gente está pensando a questão da exploração, a gente não precisa ir longe. O Brasil está entre os 10 países mais desiguais do mundo desde sempre. Então, a gente está falando de um lugar que tem tanta riqueza que já foi a 6ª maior economia do mundo, né? Agora, estava concentrado nas mãos de quem, né? Isso é importante a gente dizer, né? Na Lu e Nádia trouxeram problematizações muito importantes nesse sentido, assim. Para quem que vai a riqueza? Para quem que vão as terras, né? Num país que já teve 15 capitanias hereditárias e na mão de 13 pessoas somente, né? E esse processo de concentração de terra ainda segue. Então, é importante a gente tratar disso numa perspectiva de que, olha, os efeitos são além da minha própria individualidade, assim, algo do sistema mesmo, ao ponto que isso desmonta qualquer ideia de meritocracia, de que bastaria a gente estar com a mentalidade, com o foco necessário para a gente sobressair numa sociedade como essa. Não, é uma sociedade orientada para a exploração, é uma sociedade onde, se a gente for pegar, mesmo antes da pandemia, porque as pessoas, às vezes, agora, depois de quase 8 meses de pandemia, as pessoas agora estão com uma mania de falar que todos os problemas do mundo é a pandemia, e o velho normal era bom, né? Então, é uma memória muito curta, porque quando a gente está falando de que, nos dados do final de 2019, vou pegar os dados da Oxfam, tá? Não vou pegar nenhuma organização de esquerda, para ninguém duvidar. Então, se a gente pega os dados da Oxfam, relativo a 2019, dados de concentração de riqueza, o 1% mais rico em 2019 no mundo tinha mais dinheiro, mais renda e riqueza do que 6,9 bilhão de pessoas, quase todo o resto. E se a gente fosse pegar no Brasil, 5 super ricos tinham mais renda e riqueza que metade do nosso povo. E no mundo, 32 famílias, sozinhas, mais renda e riqueza do que metade da população mundial. E metade da população no mundo vive com menos de 5,5 dólares por dia. Vivia antes da pandemia, agora piorou muito. E 5,5 dólares por dia, quando a gente pensa no câmbio aqui do Brasil, né, parece muita coisa, mas 5,5 dólares por dia em outros lugares, com outras realidades cambiais, e que não é só para a gente se alimentar, não, é para todas as suas necessidades de vida, para moradia, para alimentação, para acesso à educação, para acesso à cultura, para acesso a transporte, para acesso à água, para tudo mais. E aí chega nessa situação mesmo que a gente está falando. A gente está falando de um mundo que 1 bilhão de pessoas não tem acesso à eletricidade, né? E aí quando a gente vai considerar todas essas questões, a gente vai vendo que é uma sociedade que explora profundamente como parte da engenharia desse sistema. É só a gente olhar que na pandemia os bilionários ficaram muito mais ricos e a população mais pobre aumentou severamente. Aqui no Brasil, o avanço do desemprego, o avanço da fome, de novo, já atingindo 10 milhões de pessoas de forma recorrente aqui no Brasil, essa é uma evidência disso, né, de que momentos de crise nesse sistema sempre são pagos pela população mais pobre, no caso do sul global, racializada principalmente, pelos animais não humanos, e aí entra o debate especista também, que a Ana Lu trouxe também, com tanta qualidade também,
e o restante da natureza, entendendo que nós somos parte da natureza. Qualquer crise, seja uma crise econômica, uma crise sanitária como de agora, uma crise ambiental, é paga majoritariamente pela população mais pobre, pelos animais não humanos e pelo restante da natureza. Porque na engenharia do sistema hegemônico que a gente vive, do capitalismo, principalmente na sua configuração do neoliberalismo, que é uma configuração profundamente brutal, que mercantiliza a vida e que socializa os prejuízos dos super ricos, mas privatiza sempre os lucros para eles se manterem crescendo, ela funciona ainda numa lógica pior. E eles têm capacidade de, num momento de crise, reconfigurar as relações de produção a ponto que eles aumentem a exploração das pessoas e aumentem a destruição da natureza também. É só a gente ver, né, na década que a gente está vivendo, esse processo da uberização que a gente vê no Brasil. O que a gente vê a juventude negra cada dia mais na bike ali, sem direito trabalhista nenhum, numa bike alugada, num aplicativo que não diz que ele é trabalhador, entregando para uma pessoa que ela nem conhece, de um restaurante que ele nunca tinha ido antes na vida. Ou seja, ele não tem relação com ninguém ali, não tem ninguém que acolha, muito menos o Estado. Então, a gente está falando de uma sociedade que explora profundamente, que a gente precisa compreender essa situação de exploração como algo sistêmico. Agora, no país que a gente vive, na Lu e Nádia trouxeram isso muito bem, até a exploração, ela aumenta severamente a partir de critérios de gênero, de raça, de sexualidade, de nacionalidade e vários outros. São critérios de opressão. Numa sociedade onde, pelos próprios dados do IBGE, mulheres negras recebem 60% menos salário do que mulheres brancas para fazer a mesma função. E se a gente fosse comparar com homens brancos, a gente veria um abismo maior ainda. Né? E não são só critérios de empregabilidade e economia, são critérios de vida mesmo, de permanecer vivo. Está aí o caso do Beto para evidenciar isso. Então, o direito a permanecer vivo no ambiente urbano, né? Ou mesmo no ambiente rural, nos próprios biomas, né? Então, a gente está falando de opressões que são sistêmicas, que aumentam mais ainda a exploração, a depender do seu gênero, da sua raça, da sua sexualidade, da sua nacionalidade. E aí vem o terceiro critério que se relaciona tão bem com o tema do racismo ambiental, que é uma sociedade que explora e que oprime e que também destrói a natureza. E a gente está falando de um sistema econômico que, do período pré-industrial para cá, depositou tanto carbono na atmosfera que está aquecendo o planeta. E quando a gente já sabe que já aqueceu o planeta mais de 1,1 grau do período pré-industrial para cá, e que se a gente passa de 1,5 grau e se aproxima de 2 graus, a gente está falando da possibilidade de morrerem quase todos os corais. Se a gente ficar em 1,5 grau de aquecimento da Terra, 75% dos corais vão morrer. E a cada 100 anos vai ter um degelo total no Ártico no verão. Agora, se a gente passa para 2 graus de temperatura, 100% dos corais vão morrer. E a cada 10 anos vai ter o degelo total do Ártico no verão. E eu estou falando isso, por quê? Porque essas coisas, tecnicamente, elas parecem muito abstratas. Mas aí entra na discussão que na Lu e Nádia trouxeram. Quem é que fica sem água primeiro? Quem é que come mais comida envenenada porque não tem capacidade de comprar alimento sem veneno ou que não seja ultraprocessado, né? Quem é que, no fim das contas, perde sua casa numa enxurrada? Vamos pegar aqui o caso do DF. A gente teve um racionamento que chamavam de rodízio, mas era racionamento, né? E uma crise da água profunda no lugar que é a savana de maior biodiversidade do planeta e a caixa d'água do Brasil. Portanto, não era para ter escassez de água. E ainda assim a gente viu um processo profundamente excludente, profundamente racista também. Quando a gente via que, por exemplo, o plano piloto ficava turnos sem água, enquanto Braslândia, que é vizinha, que faz divisão ali com a barragem do Descoberto, de onde via 65% da água, ficou 9 dias sem água, a gente está vendo que tem alguma coisa errada. Ou quando a gente via que trechos do Sol Nascente ficaram 8 dias, teve um trecho que ficou 10 dias sem água, enquanto o Lago Sul, por exemplo, ficava turno sem água. E eles diziam que era um rodízio, que era para todo mundo. Assim como diziam que a pandemia, como a Ana Lu falou, atingiria todo mundo, né? Um vírus democrático, né? Um racionamento democrático aqui no Distrito Federal. Então, a gente vai vendo que, dentro da lógica do racismo ambiental, não apenas a responsabilidade pelos efeitos negativos do que acontece não são iguais, porque existe uma dívida histórica, um passivo histórico, uma sociedade profundamente desigual, de quem poluiu mais, de quem se beneficiou mais do saque e pilhagem da natureza, como existe depois do problema estabelecido um abismo na possibilidade de escape ou de diminuição dos efeitos, da intensidade dos efeitos, a depender da sua classe social e também da sua cor, numa perspectiva do sul global, que é racializado. Então, a gente precisa sempre levar isso em consideração. Olha só, e o caso da água aqui no Distrito Federal é muito evidente. Antes do racionamento, a gente tinha, se a gente pode pegar os dados da ADASA, o Lago Sul consumia 467 litros por habitante por dia. Isso é mais do que 3 vezes o que a ONU recomenda como necessário para uma pessoa viver bem.
E a gente via a estrutural, que a Nalu citou, o lugar do lixão, né? Aquele lugar, a população, o consumo de litros por habitante por dia era de 77, ou seja, 467 Lago Sul, 77 estrutural. E aí vem o racionamento. 1 ano e alguns meses de racionamento, e o governo falando que as pessoas estão gerando consciência e tal. E aí, quando a gente vai olhar, a estrutural, depois de 1 ano de racionamento, diminuiu de 77 para quase 50 litros por habitante por dia. Ou seja, a ONU recomenda que cada pessoa tenha acesso a 130 litros de água por habitante por dia. A estrutural já tinha quase metade, depois a estrutural foi para menos da metade, a média de consumo da população. E o Lago Sul saiu de 467 para 452. Ou seja, não abaixou nada. Zero de consciência. Eu estou falando da água que está aqui do nosso quintal, pessoal, mas eu poderia estar falando de qualquer coisa. Poderia estar falando de gases do efeito estufa, de emissão de gás, poderia estar falando de consumo de minérios a partir do consumo de todos os itens da sua casa, de padrão de consumo dos Estados Unidos comparado com o sul global, por exemplo. A gente está falando de um abismo mesmo, assim, onde quem mais destruiu é hoje quem tem maior capacidade de escapar dos efeitos. Então, a gente precisa sempre levar isso em consideração quando a gente está falando de racismo ambiental. E a gente precisa ter uma perspectiva sistêmica de romper com isso. Aí entra muito no que a Nádia falou. Como é que a gente consegue encontrar uma saída sistêmica para acabar com toda forma de exploração, com todas as opressões e com a destruição da natureza? Na minha humilde avaliação de uma formiguinha que tenta acompanhar o máximo possível dos processos ao redor do mundo, eu acredito que só é possível fazer isso com uma revolução. A gente realmente virando esse sistema do avesso, não tem conciliação com um sistema que sempre vai privilegiar a acumulação e a destruição da natureza para aumentar sua margem de lucro. Então, toda vez que a gente está falando por exemplo, de aquecimento global, a gente está falando, sim, de partes por milhão de CO2 na atmosfera, a gente está falando de 9 limites planetários ali, que o aquecimento global é só um deles, mas tem vários outros, mas a gente está falando de gente, né? A gente está falando de elevação do nível dos oceanos em centímetros ou em metros, né? Mas, na verdade, a gente está falando do povo de Bangladesh. Olha o caso desse país, por exemplo. Toda vez que alguém pergunta de racismo ambiental, eu falo de Bangladesh. São 160 milhões de pessoas que vivem nesse país. E eu acho massa porque aqui tem uma galera de réu também, então sabe o que eu estou falando. 160 milhões de pessoas que vivem num país que, se o nível dos oceanos sobe 1 único metro, 100 milhões dessas 160 milhões estão sem casa. Que todos os anos 700 mil pessoas são expulsas da margem do rio Ganges, que é um rio que tem, sim, sempre teve uma vazão muito variável, e as pessoas foram se adaptando disso ao longo dos séculos, só que agora não está mais variável, está um processo de enchente constante, de eventos extremos constantes, o tempo todo. Então, todo ano, 700 mil pessoas saem da margem do rio Ganges e vão para a periferia de Dhaka. Todo ano, dessas 700 mil pessoas, 400 mil vão para a periferia de Dhaka. Então, a pessoa tem que escolher entre ficar num lugar alagado, sem nenhuma condição mais, sem terra agricultável, sem possibilidade de plantar e passando fome, ou ir para a periferia da capital, que é uma das capitais que mais cresce no mundo. E aí, quem se beneficia desse processo da migração? Em 3 anos, mais de 1 milhão de pessoas chegaram novas na capital, na periferia, e vão morar nas favelas. Quem se beneficia? As fábricas lá, e a indústria da moda, que em Bangladesh é tão forte, eles pegam e aproveitam esse imenso exército industrial de reserva, desesperado, passando fome, precisando de emprego, para reduzir profundamente os salários. Ou seja, a gente vai vendo um efeito sistêmico ambiental causando um efeito de aumento da exploração dos trabalhadores, de uma forma que a maioria daquelas pessoas ainda assim, mesmo com salário tão reduzido, ainda assim não tem emprego. E aí o que vem? Vem a política de morte, a necropolítica nas periferias, o extermínio da juventude pobre. No caso de Bangladesh também é racializado, mas aqui é muito evidente, o extermínio da juventude pobre e negra. Então, a gente vai vendo um sistema cada dia mais organizado por uma política de terra devastada e de extermínio. Então, por isso que a gente precisa romper com esse sistema. E aí que entra na parte do bem viver, que eu já estou chegando no finalzinho da minha contribuição aqui, do tempo que a gente tem, depois nas perguntas a gente vai conversando mais. Mas o bem viver vem com uma lógica dessa, assim. Quando a gente pensa o bem viver, e aí, mais uma vez, pedindo licença, né, para falar de algo que não vem, que a gente sempre tem que honrar de onde vem, né? E o bem viver, ele vem dos povos latino-americanos, os povos originários dessa terra, principalmente os povos andinos, que pensavam a forma de convivência comunitária que pode nos levar a uma sociedade boa e uma sociedade bela. Se a gente for pegar o Suma Calçai, do povo Quechua, é isso, assim, uma sociedade boa e bela, a vida e o equilíbrio da vida. Se a gente pega o Suma Camanha, do povo Aimara, também é a mesma coisa. E se a gente pega o Tecoporã, do povo Guarani, que está aqui em outros 5 países, né, do nosso continente,
é isso, assim, é a sociedade boa e bela que a gente alcança a partir do nosso modo de vida em comunidade. E não tem outros povos no mundo que pensam assim também? Quando a gente pega o Ubuntu da África, quando a gente pega os Swadeshi da Índia, quando a gente pega os povos Kuna no Panamá, quando a gente pega os povos em Chiapas também, vários povos ao redor do mundo ficaram pensando como conviver, quais são os bons conviveres necessários para a gente chegar a gente compreender o nosso papel no mundo, o que a gente está fazendo aqui, para a gente entender o nosso papel na nossa comunidade, e a gente entender o papel nosso e da nossa comunidade na relação com a natureza como parte dela. Bem viver, na essência, é isso. Assim, a gente pode falar de várias formas, a gente tem que sempre honrar a ancestralidade por trás disso, que não é um conceito acadêmico, que é uma vivência. Né? E o principal ensinamento que deixa é esse, assim, a gente questionar, e parece uma coisa tão simples, às vezes parece que a gente está filosofando sobre uma coisa que não tem materialidade, mas quando a gente vai conversar com qualquer povo guarani, dos vários povos guarani que tem aqui, ou quando a gente vai conversar com o povo Quechua, ou com o povo Aymara, ou com qualquer outro, porque dos 305 povos indígenas aqui do Brasil, todos eles pensavam a sua vida, as suas formas de convivência harmoniosa e as formas de se realizar dentro da sua cosmovisão para uma sociedade bonita e bela, né? Toda vez que a gente pensa nisso, uma pergunta como essa, qual é o nosso lugar no mundo? Parece uma pergunta simples, só que ela tira o chão da gente. O que a gente está fazendo aqui, pessoal? Isso é uma pergunta tão difícil de se fazer, e ao mesmo tempo é uma pergunta tão simples. Só que quando a gente pensa isso, a gente começa a pensar no que a Ana Lúcia falou. Quais são os meus hábitos de consumo? Qual é o meu papel na relação de produção? E aí eu estou falando com uma universidade privada, eu também vim de uma universidade privada, então eu era muito ciente das contradições que estavam à minha volta. E a gente precisa ter sempre esse radar ligado, assim, porque o mundo não é isso. O mundo não é o que está dentro do estacionamento pago, dentro da sala fechada, do lugar que a gente entra com carteirinha e dentro do lugar que a mensalidade é mais cara do que o salário mínimo da população. A gente precisa ter ciência de que o Brasil é profundamente desigual e que a maioria da população não tem sequer de salário, de renda familiar, né, o que a gente pagava, e eu já paguei também como mensalidade da universidade. Então, isso precisa estar sempre introjetado dentro de nós, para que a gente pense qual é o nosso lugar no mundo, compreendendo essa situação de privilégio também. Não quer dizer que a vida seja fácil para a classe média, não é fácil, principalmente porque nós somos classe trabalhadora também, todo mundo que vive do seu trabalho é classe trabalhadora. Agora, dentro da classe trabalhadora, a Nádia sempre fala isso, existe um abismo entre quem é a população mais precarizada da ponta desse sistema. Então, quando a gente fala de bem viver, a gente está falando de uma coisa, de um outro sistema no lugar desse. Um mundo onde caibam vários mundos, como dizem os povos zapatistas no México, né? A gente está falando de um lugar, imagina uma sociedade livre da exploração, livre de todas as opressões, imagina uma sociedade livre da opressão racial, como dizia Fanon, que a Nádia cita tão bem e formula tanto sobre ele, né? Imagina o que seria isso, cara, como seria bonito viver numa sociedade assim. Agora, para conseguir viver numa sociedade assim, a gente precisa transformar esse sistema atual. E para transformar, no caso do Brasil, que a gente vive um processo tão sinistro no sul global, que impuseram a nós o papel, né, numa divisão internacional do trabalho, da gente ser para sempre um grande fazendão, uma grande mina a céu aberto, um grande poço de petróleo e um grande cassino para especulação financeira. É isso que o norte e o centro do capitalismo impôs a nós, não só o Brasil, mas todos os nossos vizinhos e o sul global como um todo. Para a gente mudar isso daí, a gente precisa fazer uma grande transformação. Repensar essa lógica do modelo de desenvolvimento, de crescimento econômico infinito, repensar qual é o nosso conceito de abundância, e aí, a partir disso, a gente começa a poder tocar essa tarefa histórica, de juntar gente na cidade, no campo, nas florestas, pensando essa lógica comunitária mesmo, para que a gente consiga, efetivamente, transformar o sistema como ele está hoje, a partir de uma revolução, e botar uma nova sociedade no lugar dessa, que a gente chama, cada dia mais formiguinhas, de sociedade do bem viver. Eu acredito muito, pessoal, muito mesmo, assim, que a gente tem como fazer. Agora, essa sociedade do bem viver não pode pecar pelas coisas que a Ana Lu falou. Ela não pode ser elitista, ela tem que ser, sim, orientada, nunca mais colocar o sistema econômico submetendo o ecossistema. Ao contrário, a economia é para servir a sociedade e servir a uma relação harmônica com a natureza. Agora, por isso ela não pode ser elitista também. Ela não pode ser um movimento ambientalista que só tem homem branco, hétero, cis e de classe média, assim, precisa mudar, precisa estar nos territórios, precisa ser do cotidiano. E aí, só para terminar, eu queria concluir com isso. A gente dá muita palestra, né, e aí uma palestra que eu estava dando em 2017, quando a gente estava se mobilizando aqui para fazer o maior evento em defesa da água do planeta, que foi o Fórum Alternativo Mundial da Água. A Nádia está, inclusive, com a camiseta dele ali, tá vendo agora? A gente fazia palestra em tudo quanto é lugar, falando isso. Olha, tá vendo aquele outdoor que está na porta da escola de vocês, falando no sol nascente, por exemplo, falando que a gente tem que escovar o dente com um copinho, porque senão a água vai acabar?
Por que não estão falando para vocês que o agronegócio rouba 70% da nossa água e que a indústria rouba 22% da nossa água? O consumo urbano é só 8% da água distribuída no Brasil e tem uma desigualdade imensa entre bairros ricos e bairros pobres. E quando falta, sempre falta para o bairro pobre, não falta para o bairro rico. Então, a gente fazia essas aulas, essas palestras, trazendo esse debate de consciência ambiental, consciência de classe e consciência, inclusive, de uma sociedade repleta de opressões. E aí, numa dessas, um menino, que eu nunca esqueci o nome dele, chamava Marcelo, ele levantou a mão e falou, pô, Thiago, esse negócio de ambientalismo é bonito pra caramba, cara, fico super feliz vendo tu falando isso, mas aqui na quebrada a gente não pode pensar nisso não, cara, aqui tá matando meus irmãos aqui na esquina todo dia, a polícia tá exterminando a gente, ainda mais eu que gosto do rap e tal. E aí era massa que ele tava com a camisa do Sobrevivente de Rua, que é um grupo de rap da Ceilândia, que é uma galera sangue bom pra caramba, por isso que eu nunca esqueci também. E aí, eu falei, Marcelo, eu concordo totalmente contigo, cara. O movimento ambientalista, ele tem muito de elitismo, ele peca muito por isso, peca por flertar com ecocapitalismo, pensar que tem saída dentro desse sistema, peca por realmente ser elitista mesmo, porque as pessoas, a cabeça pensa onde o pé pisa, então se a pessoa não está no território, ela não pensa com aquela cabeça aquele território, e realmente tem problemas, tem veganismo que é racista, tem veganismo que é elitizado, tem todos esses problemas. Agora, a luta ambiental é a luta do povo mais pobre, dos animais não humanos, do restante da natureza. Os outros sujeitos históricos podem entrar ali como aliados, só que aquilo ali é um erro de percurso. Então, que a gente consiga fazer logo essa transição para que o movimento ambiental seja o mesmo movimento que toca a luta antirracista com toda a força, a luta contra a opressão de gênero também, a luta feminista com toda a força, a luta anti-LGBT-fóbica com toda a força, a luta contra a xenofobia com toda a força e a luta contra o capitalismo anticapitalista com toda a força. Então, eu fico muito feliz quando a gente está construindo essas pontes, falar de racismo ambiental e falar de uma revolução. Então, fico muito feliz de poder trocar essa ideia com vocês. Valeu, pessoal. Obrigado, Thiago, pela sua fala, foi ótima. Só para completar, tem uma frase que é famosa, né? Ambientalismo sem luta de classes é jardinagem, né? Então, eu acho que qualquer luta que a gente tiver, a gente tem que fazer o recorte de classe e o recorte racial, recorte de gênero. Então, isso é muito importante. Queria agradecer a fala de todo mundo. Eu tenho certeza que todo mundo vai sair daqui muito curioso para a gente pesquisar sobre o bem viver. Isso vocês conseguiram, eu tenho certeza. E eu vou passar aqui já para as perguntas, para a gente ter tempo de discutir com tranquilidade. A Priscila Freitas está perguntando: quais empresas cometem mais frequentemente esses crimes ambientais? Olha, é difícil a gente falar assim uma, né? Porque são várias. Tem uma lista, o IBAMA tem uma lista de, como fala, dessas empresas que cometem esses crimes. E principalmente indústrias de base, né? Tipo de mineração, de extração. Eu fiz uma rápida pesquisa. Empresa Pelicano foi multada em Porto Alegre. Uma empresa de pneus, Araraguaia, também foi condenada. E aí eu achei um dado muito interessante, né? Que dessas empresas que cometeram infrações ambientais, elas doaram 58 milhões a 90% dos deputados eleitos em 2019. Né? Então, além da gente ter essas empresas que estão cometendo diversos crimes ambientais, elas também estão apoiando esses políticos. Políticos que também cometem esses crimes. Dois dos prefeitos das cidades do Pantanal que foram multados por desmatamento na época das grandes queimadas, eles foram reeleitos. Né? Então, a gente também tem que pensar nessas pessoas, né? Quem são os nossos dirigentes políticos que estão ali representando essa classe, né? As autoridades, a gente tem aí o nosso presidente, né? Super legal, o nosso vice-presidente que falou que não existe racismo no Brasil, que é uma coisa importada. Então, é muito maior, né? É muito maior do que apenas uma empresa, mas a gente pode ter um cuidado, visitar essa lista de empresas do IBAMA e ficar de olho também nas nossas... A gente teve eleição agora, vai ter o segundo turno, e ficar de olho, né, nessas pessoas, que é reflexo. Obrigado, Nalu. Vou passar para a próxima pergunta aqui, mas antes,
Eu tenho que explicar esse meu fundo aqui. A luz do meu quarto acabou, gente. Eu tive que colocar esse fundo porque tá escuro aqui e eu não queria ficar no escuro. Mas tá, vamos lá. A Ana Carolina está perguntando: em qual frente poderemos agir para mudar essa realidade? Então, gente, eu acredito que são tantas frentes, porque a gente está falando de racismo ambiental, mas eles se conectam em vários, né, de várias formas. Quando a gente está falando de racismo, eu estava até pensando nisso, né? Eu sou uma militante muito também pela questão do direito à cidade, então eu observo muito essa cidade que a gente vive, tanto o DF, assim, né, a forma como a gente tem essa área central de Brasília idealizada e como essas outras regiões administrativas foram formadas e tudo mais, né, essas comunidades que são mais periféricas, né, onde está a classe trabalhadora que não tem o direito ao lazer, que não tem direito, né, que mora no território, e por muito tempo foi chamada de cidade dormitório, o que é um termo extremamente errado, né, mas assim, por muito tempo, porque é uma cidade pulsante, e por muito tempo ela foi chamada dessa forma justamente por conta porque a classe trabalhadora, que o Thiago fala, né, tem a classe média e tem a galera que está mais abaixo ainda do que a classe média, mas que são todos classe trabalhadora, muitas vezes não se percebe como tal, mas ainda assim é classe trabalhadora, porque doa o seu tempo em troca de dinheiro, e querendo ou não, ainda é um dinheiro precarizado quando a gente pensa que pessoas no mundo têm bilhões de reais. Né? Então, quando a gente está falando em quais frentes a gente pode agir para modificar essa realidade, eu penso que é a gente pensar estruturalmente esses espaços. Assim, eu estou até trazendo uma coisa mais estruturalmente e materialmente os espaços que a gente vive. Né? Então, eu vou até falar algumas coisas que são de uma forma individual e outras de forma coletiva. Então, quando a gente está falando de luta ambiental, claro, a gente pode, sim, né, são coisas, pensar em hábitos individuais que a gente pode ter, né, de mudar a sua alimentação, comprar da agricultura familiar. Então, qual é a frente que eu posso atuar, né, qual é a frente que eu posso fortalecer para mudar essa realidade? Você pode fortalecer a agricultura familiar, porque quando a gente está falando de racismo ambiental, a gente está falando de agronegócio, né? E a gente sabe que agronegócio são grandes empreendimentos. Inclusive, quando a gente fala mal do agronegócio, eu que já falei em alguns portais por aí, vem uma galera do agronegócio dizer que ele sustenta economicamente o país, o que não é verdade, e que alimenta a população brasileira, o que também não é verdade, já que 70% do alimento que a gente come no Brasil, ele vem da agricultura familiar. E ainda tem uma outra falácia que eles falam que a agricultura familiar faz parte do agronegócio. Se ela fizesse parte do agronegócio na forma como eles falam, ela recebia o tanto de investimento que o agronegócio recebe, né? E o tanto de isenção fiscal que o agronegócio recebe. E muito pelo contrário, a galera tem que lutar. Quando a gente está falando de racismo ambiental, a gente está falando também da grande concentração de terra e riqueza, e principalmente de terra. Porque quando a gente está falando de racismo ambiental, a gente está falando de territórios indígenas, territórios quilombolas, territórios periféricos. Então, agora, por exemplo, acho que foi agora, no mês de novembro, talvez eu esteja enganada, estava tramitando no Congresso Nacional gente, como é o nome disso? Repercussão geral. Uma repercussão geral sobre a questão da demarcação das terras indígenas, né, dizendo que, não sei se vocês já viram a questão do marco temporal, o marco temporal é uma tese jurídica que está posta agora, que está colocada agora, na verdade, para impedir que terras indígenas e quilombolas sejam demarcadas, porque eles dizem que só vai poder ter direito àquela terra só pode poder ter direito à demarcação daquela terra se você estiver na posse a partir da Constituição de 88. Isso vai tirar vários povos indígenas, só no Brasil a gente tem mais de 300 povos indígenas, isso vai tirar vários povos indígenas que não estavam na posse da terra, mas ainda assim teriam direito a elas porque são povos originários. Então, a luta indígena, a gente tem todo o ano aí a construção do acampamento Terra Livre, que é onde vem, né, os mais de 300 povos indígenas, onde vem, né, tanto em luta, né, é uma forma que você tem também de aprender mais sobre os povos originários, você não idealizar, mas você entender a luta de cada território. Então, eu já falei aí, né, sobre a agricultura familiar,
A luta também, né, do MST, que muita gente fala errado, né, a ocupar, eles estão invadindo terras, não, eles ocupam terras que não cumprem a função social da propriedade, né, então galera pega, tem extensões e extensões de terras e coloca 3, 4 gados e não faz nenhum tipo de produção nem nada, é uma terra improdutiva. Então, entender e não cair nas falsas falácias, né, as mentiras, as fake news que tem com relação ao MST, é muito importante, né, entender que eles estão, é uma luta aliada contra o racismo ambiental diretamente, assim, né, uma galera, inclusive, que muitas das vezes dá a vida por essa luta, né. Então, talvez eu esteja esquecendo, né? Mas aqui dentro da cidade que a gente vive, eu acho que se envolver em organizações, coletivos, etc. e tal, que estão preocupadas principalmente com essa população preta e periférica, pensar a questão da água. Eu vi que tem aqui uma pergunta com relação à questão das privatizações, depois a gente pode até falar mais, o Thiago também está muito dentro disso, a gente pode falar. Mas a questão a gente já teve a privatização do nosso saneamento básico, né? A Ana Lu trouxe alguns dados importantíssimos sobre isso, né? Sobre quem tem acesso a saneamento básico e água no Brasil, mas a gente já teve essa privatização do saneamento básico, ou seja, isso vai impedir cada vez mais que a população mais pobre tenha direito a isso. E agora a gente está vendo o que está acontecendo no Amapá com relação à energia, mas a gente está começando a ter esses processos também de privatização da água. Então, pensar que aqui no DF a gente já está aí com um leilão marcado para o dia 4 de dezembro da privatização da SEB. E aí tem várias outras lutas aí depois que a gente pode chamar, mas eu acredito que pensar isso pensar o que comunidades quilombolas. Aqui tem o Quilombo do Mesquita, aqui na Chapada dos Veadeiros, tão famosa pelas cachoeiras, mas tem o quilombo de maior extensão territorial do país, que é o Quilombo Calunga, que sofre diretamente com as mineradoras, e sofre lá, né, com o Caiado, o governador, não sei se eu nem acompanhei direito lá, mas assim, não sei se ele foi reeleito, gente, se alguém souber me fala, mas assim, que ele lá, né, tá querendo instalar as minas hidrelétricas, né, e também pensar que a gente teve alguns avanços, né, assim, alguns avanços, pelo menos nessas últimas eleições, a gente elegeu em Cavalcante o primeiro prefeito quilombola da história da cidade, isso foi uma grande conquista. Então, acredito que eu dei alguns exemplos aí de frente de luta, mas pensar que essa construção se dá muito mais a partir de uma perspectiva coletiva do que individual. Até porque quando a gente está falando de racismo, o racismo, sim, ele pode se dar de formas individuais, a partir de xingamento, de falar que uma pessoa parece um macaco, uma coisa ou outra, mas o racismo é uma estrutura, né, é uma coisa que está intrinsecamente ligada à estrutura da sociedade, da forma como o sistema se aproveita do racismo para alimentar esse capitalismo, e de como isso é uma base de uma minoria que domina uma maioria e precariza e divide a classe trabalhadora. Então, se o racismo é coletivo, a luta contra ele também tem que ser. Só complementando também, enquanto a gente não tem uma revolução, né, o voto consciente ajuda muito pesquisar quem são as pessoas que você está votando, quais são as ações que ela... E não é só, né, pesquisar e falar, essa pessoa tem um plano de ação massa, é acompanhar também, né, ver o que esses candidatos estão votando dentro do Congresso, qual é a ação deles, colar também com a galera que já tá aí, né, tipo, apoiar essas lideranças indígenas, apoiar lideranças quilombolas. Tem muitas ações massa acontecendo, tem a rede do Perma-Periferia, que é uma rede que está fazendo permacultura dentro das periferias, Periferia Connection, que traz esse debate de clima, de questões ambientais para dentro das periferias também. O Engaje também está com um projeto que é o Broto no Clima, que é para falar sobre isso dentro dessas comunidades precarizadas. Educação, gente, eu defendo muito a educação em todos os níveis, porque ela realmente é transformadora, né? A partir do momento, a gente teve um projeto, 2 anos atrás, a gente teve um encontro lá no Tapajós do Engaja, e aí surgiu essas necessidades dos próprios moradores
dessa região do Amazonas, de falar sobre isso, e aí a gente fez um projeto voltado para aquela comunidade amazonense, e foi realmente transformador. A gente tirou dali diversas lideranças, diversos ativistas, que não tinham esse ambiente para falar. Tem as Soraras do Tapajós também, que é um grupo de mulheres indígenas que está falando firmemente contra a colocação de resorts ali na região de Santarém. E, enfim, apoie essas pessoas, sigam essas pessoas, dê palco para essas pessoas, vote consciente. Educação, não sabe? Pesquisa alguém que sabe, tenta trazer esse debate para dentro da sua casa, com seus amigos. É realmente trabalho de formiguinha, mas é esse trabalho de formiguinha que, juntando com todas as formiguinhas, faz a formiguinha funcionar. Obrigado, Nalu. Obrigado, doutora Nádia. Passar aqui, acho que é a última pergunta da Bruna Silva Pilate. Um beijo, Bruna. Está perguntando aqui. Acho que outro tema muito relevante no momento é a privatização da SEB, que está no horizonte do governador do DF. Temos que agir contra isso. Mas como? Posso falar, pessoal, sobre isso daí? Beleza. Bom, valeu, Bruna. Essa pergunta é fundamental, assim, porque, no fim, é isso. A gente lida com o movimento, quando a gente vai falar de racismo ambiental, né, a gente vai lidar com o movimento ambiental, que normalmente é muito deslocado da realidade da população, e a gente vai lidar também com coletivos que estão conectados à realidade concreta e à materialidade desse sistema que a gente vive, mas às vezes não tem consciência ambiental. E a gente precisa fazer essa síntese, né? Então, quando a gente está falando da realidade concreta nossa, envolve a gente pensar isso, assim, qual é a frente que a gente tem que se engajar para transformar o mundo? Todas, e não precisa ser exatamente a gente, mas dentro de uma organização coletiva, que tem uma estratégia de transformação, que pense cidade, campo, floresta, que pense a construção local internacionalista, que pense uma estratégia de curto, médio e longo prazo. E a luta, nesse momento, sem dúvida nenhuma, contra o neoliberalismo é fundamental. O projeto de cidade, não só aqui no Distrito Federal, mas o projeto de cidade no Brasil e no mundo, está sob ataque cada vez mais, mesmo estando cada dia mais evidente que o neoliberalismo não funciona, que a mercantilização da vida não atende aos interesses da maioria da população. No momento de crise, o que o sistema faz? Aumentar a exploração das pessoas, aumentar a destruição da natureza, né? Então, a gente sabe desse caminho deles, e eles impõem esse caminho à força. Tanto, dois métodos para manter a hegemonia, né? A partir da força e a partir do consentimento. O consentimento é dizendo que a privatização é boa, que vai melhorar a gestão, que, na verdade, o público não presta. E essas são formas de gerar o consentimento das pessoas para se manter nessa roda de destruição. Agora, quando isso daí não funciona e a gente vai para a luta, eles usam os mecanismos de coerção, de repressão. Então, nesse momento, no meio de uma pandemia mundial, com o Brasil sendo o segundo país com maiores mortes, o Ibanez quer passar um processo de destruição sem consultar ninguém. A começar, qualquer processo de privatização de empresas públicas tem que passar pela Câmara Legislativa. Não passou. Tem um leilão marcado já para o dia 4 na Bolsa de Valores de São Paulo, onde empresas interessadas são empresas que, ao redor do Brasil e no mundo, são responsáveis por problemas de manutenção tão graves quanto o da Isolux no Amapá, por exemplo, que são responsáveis por não cumprir contratos, de nunca levar aquele serviço básico, seja de energia, ou de água e saneamento, ou até inclusive de linhas de ônibus, para as periferias onde a galera mais precisa e só pegar os lugares que são mais rentáveis, porque privatização é isso. Privatização é uma coisa que você sucateia enquanto ainda é público, você faz a gestão ser ruim para parecer que o público não presta, você começa a fazer terceirização para fazer privatizações de baixa intensidade, você diminui a autoestima, inclusive, daquela empresa pública e daqueles trabalhadores que estão ali, para fazer depois uma licitação orientada para grandes grupos econômicos em processo de leilões fraudulentos, que quando são comprados são sempre muito abaixo do valor de mercado, e normalmente com dinheiro emprestado do BNDES, ou seja, um dinheiro que a gente empresta para as pessoas, porque o BNDES é do povo. Então, a gente empresta dinheiro para um grande grupo econômico comprar o que é nosso, que enquanto ainda era nosso, ele fazia tudo para destruir, para sucatear. Aí, depois que ele compra o que é nosso, com juros irrisórios, parcelas a perder de vista, uma coisa que a gente nunca conseguiria se a gente fosse num banco, uma condição assim. E aí, o que acontece? Sempre, qualquer privatização, acontece o mesmo processo. Depois da compra, eles demitem trabalhadores, precarizam muito a vida dos trabalhadores que permanecem, pioram o serviço e geram casos como a Isolux fez no Amapá agora, ou geram casos, por exemplo, de negligência de manutenção como a Vale do Rio Doce, por exemplo, em Brumadinho, Mariana e tantos outros lugares, ou gera casos, por exemplo,
A gente estava falando aqui sobre cidades ali da região norte, a Lu falou de Santarém, mas a gente pode falar de Manaus também, está há 20 anos sob gestão privada de água e saneamento, e 600 mil pessoas não têm acesso à água, e só 15% do esgoto é tratado. Então, eu podia falar do estado do Tocantins também, que a empresa que comprou na privatização abandonou os municípios mais pobres e ficou só com os municípios mais ricos, que trazem benefício. Hoje a gente poderia falar de Correntina, na Bahia, hoje a gente poderia falar de Uruguaiana, hoje a gente poderia falar de qualquer outro lugar. Se a gente for olhar, as privatizações no mundo estão sendo desfeitas, se a gente for falar de água e saneamento sendo remunicipalizada em Berlim, em Paris, em vários outros lugares do mundo, em Buenos Aires, em Michigan, por exemplo, em Detroit, né, a gente está falando, para falar inclusive dos Estados Unidos, a gente vai vendo as pessoas percebendo que mercantilizar serviços públicos de necessidade essencial para a população é sempre uma ideia terrível. Então, quando eles privatizam, eles demitem trabalhadores, precarizam a vida dos que estão, pioram o serviço, aumentam as tarifas e ficam pedindo tanta desoneração, tanta isenção de imposto, tanta chantagem para o governo, que ou o governo segue fazendo uma sangria eterna de dinheiro público para essas empresas, ou ela para de fazer isso e a empresa abandona o contrato e o governo tem que assumir todos esses prejuízos sozinho. Agora, tem o leilão da SEB marcado para o dia 4 e nós criamos, nesse sábado, uma frente popular de luta contra as privatizações e pelo direito ao trabalho, que junta trabalhadores da SEB urbanitários, trabalhadores ambulantes da rodoviária que também estão sendo massacrados pelo governo, porque a privatização da rodoviária está no radar, trabalhadores dos restaurantes comunitários que também estão sendo privatizados nesse momento também, trabalhadores do metrô que também está sob risco de privatização, trabalhadores da CAESB, que nunca saiu a privatização do radar, principalmente agora com a aprovação do PL 4162 no Senado, também no meio da pandemia, né, sem debate público devido, também está nessa mira, inclusive do BRB. Então, a gente vai vendo um processo de entrega da cidade. O governo ibanês teve secretário preso, tem todas as crises de uma gestão terrível da pandemia, e um descumprimento total das suas promessas de campanha, porque é um estelionato eleitoral. A forma que ele está lidando com isso é tentando comprar a cidade inteira e mentindo para metade da cidade, tentando comprar a outra metade, entregando as grandes empresas e as coisas que valem a pena para os super ricos no DF lucrarem muito mais. Então, a gente precisa lutar. Se a gente está falando de bem viver, as pessoas podem estar pensando que é a coisa mais linda e mais paz e amor, e tem que ser. Só que a gente tem que saber o momento de construir a sociedade bonita que a gente quer colocar no lugar dessa, mas a gente tem que saber o momento de enfrentar o trator com o rolo compressor acoplado na frente que quer passar em cima de nós, senão não tem esse futuro. Então, lutar contra as privatizações é lutar por um futuro onde o que vale é o bem comum, o que vale é a relação entre humanidade e natureza, e não o que vale é o lucro a curto prazo desses grandes grupos econômicos. Se vender a SEB, a gente já sabe que vem o Amapá, o caos do Amapá vem para cá, a exclusão do Amapá vem para cá, porque se a gente tiver, para concluir, que eu queria só terminar com isso, a gente tem, o Distrito Federal tem várias áreas ali dentro inclusive quando a gente considera a área metropolitana do Distrito Federal, a gente pode pegar uma família de duas pessoas que vive no Sol Nascente, no trecho 2 ali, por exemplo, na VC 311, ou na QNQNR ali da Ceilândia, que já é fronteira com Águas Lindas. Essa família paga pelo menos 35% a menos de conta de luz do que uma mesma família com a mesma quantidade, mesmo consumo em Águas Lindas de Goiás. A mesma coisa se a gente pega, isso porque a CELG é privatizada, e a SEB não é privatizada. E não quer dizer que a SEB seja perfeita, porque não é, porque eles tentam tocar com interesse privado uma empresa pública. Mas, ao invés de entregar para os empresários lucrarem, a gente tem que fazer uma gestão popular. É o poder popular, é o povo que manda, o governo obedece. A gente tem que tratar assim a sociedade. Então, lutar contra as privatizações é fundamental, mas lutar pela gestão popular de tudo da nossa vida é também necessário. Então, acredito que essa luta contra a privatização é fundamental. Concluir. Obrigado, Thiago, perfeita sua resposta. Agora acho que é a última pergunta aqui, e acho que é a dúvida de muita gente. A Bruna está querendo saber como que faz para participar desses movimentos aqui em Brasília. Acredito que essa pergunta, acho que agora todos os três têm que responder, né, gente? Acho que a gente trabalha cada um com tanta coisa, assim, tanta coisa bonita também, assim, né? A gente sabe o que está acontecendo, mas ao mesmo tempo, né, a gente tenta construir um outro mundo possível. Acho que quando a gente está falando de bem viver, tem um livro, inclusive, para quem nunca ouviu falar ou não sabe o que é um livro muito inspirador e muito bonito de se ler, que se chama Bem Viver, que é do Alberto Acosta, que é do Equador, que ele traz muito, ele explica mais essa concepção, ele traz, né, a questão do direito da natureza, que
que entrou para a Constituição tanto na Bolívia quanto no Equador, esse movimento que teve lá. Eu acho que é bom para vocês entenderem um pouquinho mais sobre o que é esse outro olhar, né, esse imaginar. Eu vou juntar essa pergunta com uma outra pergunta que eu tinha visto, Matheus, que é sobre a questão, eu até anotei, que se essa revolução é algo realista. Eu vou juntar meio que as duas, se é algo realista, se é algo viável, né, se dá para acontecer. Eu falo que ela, assim, toda construção que mudou estruturalmente a sociedade, ela é um pouco utópica, né? Por exemplo, se a gente for parar para pensar, né? Eu falei da Revolução Haitiana, né, que aconteceu na época da escravidão, onde os escravos se insurgiram contra os seus senhores, né, franceses ali, contra o Código Noir, que era um dos códigos, eu sinceramente, quando eu vi, um dos códigos de tortura, assim, um dos piores que a humanidade já teve a capacidade de inventar, né? Então, eles acreditavam que era possível, e justamente por acreditarem que era possível, eles conseguiram, né? Pensar que foi a única revolução, a única revolta de escravos que realmente saiu totalmente, assim, vitoriosa, pelo menos eles conseguiram expulsar toda a população branca e opressora, exploradora de lá. Né? Aqui no Brasil a gente tem algumas revoltas, mas elas foram derrotadas assim, né? Quase que rapidamente, podemos dizer assim. Uma das mais conhecidas é a revolta dos Malês, que é uma revolta que aconteceu no estado da Bahia, e dizem ainda que inspirada na revolta do Haiti, né? Que foi a conjura, assim, na revolta, muito feita ali a partir dos povos, principalmente africanos mais orientais e muçulmanos. Então, e aí, falando um pouco sobre essa questão da utopia, um exemplo que eu gosto muito de trazer sempre em tudo que eu estou, porque eu gosto muito dessa construção, que para mim é uma construção de revolução, é o Partido dos Panteras Negras dos Estados Unidos. Eu acho que eu sempre vou falar ele em todos os espaços, né, para que poucas pessoas às vezes conhecem, mas na década de 70... ali, logo depois ali veio o Martin Luther King, depois veio o Malcolm X, aí veio o Partido dos Panteras Negras, muito a parte da luta pelos direitos civis, mas muito pela luta pelo direito da população negra e periférica dos Estados Unidos, que assim como aqui no Brasil também está sendo exterminado nos Estados Unidos, hoje, atualmente, né? A gente teve aí a morte do George Floyd em junho, mas eles conseguiram, né? Eles conseguiram criar essa unidade popular, e é interessante porque eles conseguiram construir essa unidade popular da luta pelos povos oprimidos do mundo. Eles começam a luta a partir da negritude contra a violência policial que acontecia nos Estados Unidos e acontece até hoje, mas depois eles veem, né, a partir de uma perspectiva de que é uma luta contra o sistema, é uma luta contra essa exploração, que não só explora pessoas negras, mas explora também pessoas pobres, brancas, periféricas, explora populações indígenas, povos tradicionais. Então, ao longo da trajetória deles, eles começam, inclusive, a se articular e organizar o que a gente chama de uma auto-organização comunitária. Eles começam a ofertar cafés da manhã, né, para a população negra, periférica, mas também ali junto com a população latina, que também sofre, né, os mesmos efeitos ali, mas ele vai junto com o movimento indígena americano, então ele vai criando. Então, assim, é uma utopia. As pessoas pensam a utopia como algo que está dado. Então, quando a gente fala a ideia de raça, as pessoas acham que é uma coisa naturalizada, é uma coisa natural a gente ser dividido em raças, mas não é, porque não é biológico, é uma construção social. Ela foi construída, ela pode ser desconstruída. Então, a minha luta, por exemplo, eu luto para que, no futuro, a gente não precise se identificar como coisa nenhuma, a gente seja realmente um só, assim. E eu não estou falando dessa perspectiva de somos todos humanos, nessa perspectiva que todo mundo traz na consciência negra. Eu só estou dizendo que a perspectiva de luta é que todas as pessoas, inclusive pessoas negras, pessoas indígenas, né, pessoas caiçaras, elas também possam ser consideradas humanas, para que a gente não trate essa questão que a gente fala da morte da juventude negra como uma coisa naturalizada, como se fosse normal pessoas negras serem assassinadas. Então, como é que a gente, né, como é que a gente entra? Quais são as construções que a gente tem? Aqui no DF, a gente constrói... primeiro eu falei um pouco do Subverta. O Subverta é uma organização ecossocialista. Eu acho que eu e o Thiago, a gente fala muito isso, né?
é uma organização ecossocialista que luta contra todo tipo de opressão, todo tipo de exploração e todo tipo de opressão, destruição do planeta. Então, a gente atua em diversas frentes de movimentos de resistência, mas a gente também acredita muito numa construção de base, numa construção de enraizamento territorial. Então, a gente quer fazer, né, que a gente constrói essa organização a partir dos territórios, a partir dessa autogestão, né, comunitária, mas também pensando nessa sociedade do bem viver. Então, aqui no DF, a gente constrói as comunidades agroecológicas do Bem Viver, a gente constrói o mutirão do Bem Viver em resposta à pandemia, que foi um mutirão que a gente, quando começou, estourou assim, a pandemia, a gente logo percebeu que existia e existe uma população, né, que ia passar fome, né, imediatamente, assim, né, a gente sabe quem a pandemia mais afetou foi justamente a população mais precarizada. Então, a gente começou a organizar esse mutirão, que é justamente pensando isso, né? Um mutirão que ajudasse quem está no campo adquirindo produtos agroecológicos da agricultura familiar, de modo geral, tanto de território indígena como de território do MST, por exemplo, né? De quem está na luta no campo. E aí, o que a gente fez e que a gente vem fazendo, né? Essa coisa de pegar esse alimento agroecológico, fazer a arrecadação de cesta básica, juntar as duas coisas e entregar aos territórios mais precarizados. Então, a gente entregou na Chácara Santa Luzia na Estrutural, a gente entregou lá em São Sebastião, a gente entregou na Ceilândia, a gente entregou em vários outros territórios. Mas uma luta que tem se demonstrado muito urgente, o Thiago já falou muito dela, é uma das coisas que a gente mais está envolvido aqui no DF, essas lutas contra privatizações. Porque quando a gente está falando de racismo ambiental, a questão da água, a questão da luz, elas são essenciais. Você vê que se você não tem luz, você automaticamente já não tem água, que é o que aconteceu no Amapá, né? Então, assim, a gente pensar, o que a gente tem construído agora, inclusive, é isso, né? O Thiago depois pode fazer as datas certinho, chamados aí, está tendo Assembleia Popular pelo Direito ao Trabalho, a gente está pelo direito ao trabalho contra as privatizações, a gente está muito envolvido na luta da rodoviária ali do plano piloto, porque ela também está dentro desse pacote de ser privatizado, mas essa privatização já está atingindo diretamente mais de 300 famílias de trabalhadores e trabalhadoras ambulantes, em que sua maioria são pretas e periféricas. Então, pensar um pouco a partir dessa perspectiva. Eu não sei se eu falei tudo, mas eu acho que esse daí pode ser um início, assim, de caminho do que fazer, né? Bom, o Engajamundo está sempre aberto para jovens entre 15 e 29 anos. Se estiver disposto a colar, tipo, rola em todo o Brasil, na real. A gente tem as ações práticas, mas acontece muito virtual, com, enfim, ativismo, educação, formações. Tem a galera dos Jovens pelo Clima, aqui em Brasília, que está bem à frente do movimento do Fridays for Future, que é Sexta-feira pelo Futuro. Eu sei de várias organizações como, sei lá, o Levante Popular da Juventude, ele faz diversos trabalhos de base nas periferias. Direto rola algumas ações de permacultura, mutirões para fazer permacultura por aí, então só ficar de olho. Acho que é isso, basicamente. Massa, Nalu. Bom, pessoal, eu acredito que é isso. Só para avisar, eu botei aqui no link aqui também, eu botei várias redes sociais aí também, todas das 3 pessoas que participaram hoje, botei do Engajamundo, que a Nalu falou, botei do Subverta, dos projetos do Bem Viver, botei um canal do YouTube também que eu tenho, e eu acredito que a gente pensar isso mesmo, olha, todos esses processos, seja na cidade, no campo, na floresta, requer muito a criação de relações mesmo, então se desafiem aí. Eu lembro quando, sei lá, mais de 15 anos atrás, quando eu morria de vergonha de ir num lugar assim, falava, pô, não vou conhecer ninguém, vai ser uma palha, não vou ser bem recebido, até que tu chega nos territórios, vocês vão vendo o que a galera mais quer é que chegue gente para lutar uma luta de vida mesmo, assim, sabe? E que venha construir. Então, por exemplo, amanhã, inclusive, se vocês quiserem, passar a manhã inteira lá na rodoviária do Plano Piloto, conhecendo as famílias ambulantes e a luta pelo direito ao trabalho lá, nós vamos estar a manhã inteira lá. E depois disso a gente tem luta nos assentamentos, a gente tem luta nos mutirões de bioconstrução, nos mutirões de agrofloresta, a gente tem
tanta luta para fazer. Tem territórios indígenas aqui que estão sob ameaça agora, dos povos Guajajara, por exemplo, que não estão dentro dos antigos acordos com o GDF. Então tem muita luta para fazer. Manda mensagem aí para nós, que todos nós três aí sempre temos muita disposição de chamar para luta aí. Pô, sério mesmo, manda mesmo, assim, não fiquem com vergonha, porque eu, pelo menos, cada conteúdo que eu produzo de internet é pensando no momento que aquela pessoa vai falar, pô, senti o chamado, quero vir construir junto, sabe? Não produzo conteúdo para nada mais, é só para isso. Então, se vocês forem ver as coisas que a gente fala, é exatamente isso, assim, toda a produção de conteúdo que eu falo é nesse horizonte. Precisamos transformar esse mundo, fazer uma revolução ecossocialista e botar uma sociedade bem vivendo no lugar dessa. Então, se vocês pilharem muito, caraca, vai ser muito massa. Tem muita luta para fazer. A gente sabe que, e sem pressão nenhuma sobre a questão do distanciamento social, que bom que tem pessoas que estão conseguindo fazer o distanciamento, portanto, não tem nenhum tipo de julgamento nem cobrança, mas quem não está, quem tem disposição de estar construindo lá, evidentemente com máscara e cuidado sanitário, tem muita luta na rua. Muita luta onde você é necessário e necessário. Vai ser muito massa vocês colarem lá. E vocês também podem ser agentes da própria transformação. Tem alguma coisa rolando dentro da sua cidade que está te incomodando? Comenta com seu amigo, fala, cara, isso está me incomodando e está incomodando ele também, e junta a sua galera, junta a sua rota e vai cobrar. Cara, tá muito caro o legume, vamos juntar geral aqui e fazer uma horta comunitária. Tipo, juntem com os seus e faz o babado acontecer. Gente, então acho que é isso. A palestra foi maravilhosa, foi perfeita. Muito obrigado a cada um dos participantes, a doutora Nádia, a Nalu, ao Tiago. Vou só relembrar aqui de novo que o Tiago colocou todas as redes sociais aí. Eu tenho certeza que vai ter muita gente interessante se inscrever. E queria agradecer também cada uma das pessoas que participaram aqui. Vou repetir o que eu falei no começo. A gente está junto, a educação, ouvir pessoas pretas, ouvir pessoas qualificadas, ouvir gente do movimento negro é muito importante. E é isso, gente. Obrigado mesmo de coração, todo mundo foi perfeito. Obrigado, gente. Uma ótima coisa. Eu só queria trazer algumas referências para vocês, algumas indicações para vocês verem. Tem um filme Amigo do Rei, é um documentário, fala sobre o desastre de Mariana. Ele é excelente, faz um apanhado muito bom. O Amanhã é Hoje é um mini documentário, tem 6 minutos, está lá no YouTube. Ele fala, já mostra o drama de alguns brasileiros que já foram atingidos pelas mudanças climáticas. Sigam o Rede da Permaferiferia, que faz a permacultura dentro de periferias. Periferia Connection, que está falando sobre o clima lá nas periferias. O Engaje tem um podcast também chamado Pimenta para Jovem é Refresco. E o último episódio que a gente fez foi sobre racismo ambiental, então se vocês quiserem saber um pouco mais, tem uma liderança indígena falando sobre isso. Suraras do Tapajós, já falei, Mídia Índia, que faz um trabalho muito massa também falando um pouco sobre a luta indígena. Tem o Vegano Periférico, que fala sobre veganismo e periferia. Enfim, Relatório Luz, que é produzido pela sociedade civil, que traz um apanhado de como a gente está agindo em relação aos ODS. Tem um mapa de conflitos envolvendo justiça ambiental e saúde no Brasil, o nome é esse, Mapa de Conflitos envolvendo justiça ambiental e saúde no Brasil. E é isso, gente. Só para quem quiser saber um pouco mais. Obrigado novamente, gente. Um abraço em todos. Um beijo para a Sônia, que é a avó da Bruna, que está participando aí no chat. Um parabéns para o Jordano, que fez o TCC dele hoje, foi aprovado, viu? Que massa. Parabéns, pessoal. Vocês mandaram muito bem na organização, viu? Valorizem muito o movimento estudantil, tem muita importância, fazendo essas pontes principalmente. Sim. Obrigado. Gente, parabéns aí, muito obrigada, Matheus, aí por essa mediação. Obrigado, Jordano. Obrigada, Bruna e todo mundo aí que participou. Realmente eu estou muito feliz com esse espaço, assim, do seu. Espero que continue prosperando e cada vez mais, e cada vez trazendo cada vez mais debates, assim como esse. Obrigada. Obrigada a todo mundo aí de novo pelo convite. Obrigada, Nádia, Thiago, por, enfim, dividirem essa mesa comigo. Matheus também, que fez essa mediação incrível. Parabéns pelo trabalho que o Agro está fazendo. Eu vi esse projeto lá no início e, vocês estão voando. E, de novo, obrigada. E é isso, gente. Muito obrigada. Gratiluz.
Tchau, tchau. Valeu, pessoal. Boa noite.